onde a gente está conversando sobre o e-book e eu tive o prazer de participar, de escrever junto com o pastor Adriano, cujo tema é ser santo não é não pecar mais, mas se arrepender do pecado. E a gente comentou sobre esse assunto no primeiro quadro, trazendo sempre para a área da família, para a área dos casais, onde a gente está tentando aí mostrar a necessidade do arrependimento, de se arrepender e a necessidade de se santificar cada vez mais. O casamento santo é um casamento que a gente pode dizer que vai ter um maior sucesso, com certeza, aonde habita o pecado, certamente o negócio vai ficar ruim, vai ficar bravo. Então, assim, se você é cristão, se você é evangélico, a nossa orientação é que você busque cada vez mais a Deus, viva um casamento em santidade, de santidade, para que vocês possam viver em harmonia. A verdade é essa. Não existe casamento que possa ter harmonia sem que a presença de Deus esteja nele. Bom, vamos lá. Pastor, mais uma pergunta aqui. Nós vamos para a nossa terceira, quarta, quinta. Na verdade, está batendo um papo aqui. E nessa nossa pergunta aqui, eu tiro aqui do livro mais uma vez. Jesus, ele diz, o senhor, ou eu, como eu disse, eu não me lembro da onde eu tirei esse negócio, mas deve ter sido o senhor. Jesus disse para não julgar. Não há concessões. Tem um trecho lá que diz assim: não há concessões. Entretanto, Jesus não pretendia proibir julgamento de valores entre o certo e o errado. Como tratar esta questão de certo e errado dentro de casa? Quando o homem é machista demais, e a gente volta à questão do homem, machista demais, ou quando a mulher toma conta de tudo. Nós estamos vivendo esse momento, Quando o homem não é machista demais, a mulher toma conta de tudo. E na verdade, nós estamos, acho que a gente está vivendo mais o segundo lado do que o primeiro. Os homens parece que de uma vez por todas desistiram de ser machista e começaram com aquela questão, não, deixa que ela faz, e bababá, e ela acabou tomando conta de tudo. E algumas mulheres acabam dizendo que o homem é frouxo e por aí vai embora. Mas como lidar com essa questão de certo e errado dentro de casa, quando um dos dois estão sempre tomando conta, não há conversa, não há diálogo, quando vê a coisa a decisão já foi tomada? Fala pra mim. Vamos lá. Isso não acontece na sua casa, eu sei. Vamos lá. Mas bem na minha. Meu santo, minha santa, querido de Deus. Bom, dentro dessa pergunta, na verdade tem muitas perguntas dentro de uma pergunta só, mas pelo menos duas coisas aí a gente pode colocar. Bom, como a gente discernir certo e errado? Primeiro a gente precisa de princípios. Princípios que no caso do cristão, principalmente do cristão, mas ainda que você não seja um cristão, que tenha um credo, uma fé que siga, mas a vida ela precisa ter princípios. A vida precisa ter um rumo daquilo que a gente entende ser bom e não ser bom. Então eu entendo que o certo e errado é aquilo que tem a ver com princípios. Um exemplo, isso independe do casal ser cristão ou não. A questão da educação de filhos, por exemplo. Então essa educação dos filhos ela vem a partir de quê? A partir do que se sabe na vida que é correto e não é correto. Matar não é correto, roubar não é correto, mentir não é correto. Então, princípios. No caso do cristão, que tem a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática, princípios. A partir desses princípios, a gente sabe o que é certo e o que é correto. Bom, a partir daí, cada casal, conforme seu contexto, conforme seu tipo de criação e etc, vão também adequar, vamos chamar de, no sentido de igreja, seria regimento interno. Os princípios da vida é o estatuto. E aquilo que tem a ver com cada casal, que é a consequência da sua criação, do seu contexto, de onde mora, de onde habita, que cultura
cultura é a cultura de onde se está, que país que está, que estado que está, que cultura lá. Aí a gente chama de regimento interno, ou seja, a partir desses princípios, aquela família, aquele casal vai saber o que é o certo, o que é o errado, o que é aquilo que edifica, o que não edifica, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Penso que essa é a direção. E a outra pergunta aí, a outra colocação, o que eu vejo é que hoje o grande problema está na disfunção dos papéis que Deus colocou para o ser humano. Essa dificuldade de o homem é a cabeça, aí fica aquela dificuldade, aí as mulheres já disseram, não, é porque nós somos o pescoço, e etc e tal. Porque fica aquela briga do homem, que aí vem o machismo, o cara é só a cabeça, ele quer gritar, ele quer dizer quem manda sou eu, e eu já costumo dizer que quando o cara começa a gritar quem manda sou eu, já não está mandando, já faz muito tempo. Porque está precisando gritar para dizer que manda, que tal, etc. Então, quem sustenta sou eu, quem faz sou eu, então já não está mandando. Isso é uma coisa que a gente aprende no quartel. Né? Quando nós fomos na minha primeira promoção, né? Para quem não sabe, eu sou militar do Exército, mas na minha primeira promoção, um cabo antigo já, tá? Ele falou para mim assim: William, a partir de agora você não precisa mais gritar, você tem que dar a ordem e o garoto tem que cumprir. Só isso. Acabou. Autoridade. Se ele não cumprir, você tem uma coisa chamada caneta. Ela tem que estar funcionando. Caneta poderosa. E aí eu ia, né? É igual guarda de trânsito, né? Aí eu olhei pra ele e falei, aí você não precisa mais gritar, então a caneta, é claro, ela não vai funcionar dentro de casa, né? Mas você não precisa gritar. Gritou, já era. Apesar de que, abrindo parênteses, depois não deixa eu esquecer o restante, eu soube de um casal, né, que eles tinham exatamente uma espécie de uma plaquetazinha, né, pendurada numa parede, era justamente as anotações, justamente caneta, dos erros e dos acertos. Que eles tinha uma coluna, acertos e erros. E cada um ia, aí uma dica, cada um ia colocando lá. Aí quando findava o mês, sentava e analisava ali, ó, isso aqui a gente precisa melhorar, isso aqui a gente precisa tal, isso aqui a gente precisa tal, isso aqui a gente precisa, isso aqui melhora, isso aqui não faz mais, tal. E aquela pranchetazinha todo mês ali. Ela doía aí no final do mês. Mas segundo o relato deste casal, já tem um tempo que eu tomei conhecimento disso, eu achei muito interessante, na praticidade foi de fato dando um bom resultado, porque eles sentavam e analisavam. Não é aquela coisa de que há 15 dias passados não sei mais o que você falou, a mulher não sabe mais o que o cara falou, e assim sucessivamente. Não, tá lá, tá escrito. Conforme acontecia, quando não era o próprio que ia lá e escrevia, o outro dizia assim, ó, vou anotar, tá? Aí para lá e anotava. Quando era eu vou anotar, tá? Então funcionava desse jeito. E aí quando chegava o momento certo, virava o mês, tipo assim, de 31 para primeiro, de 30 para primeiro. Hoje é o dia. Vamos ver como é que o teu ego se sai desse mês. Isso aí pega lá a pranchita do certo e do errado. Aí era tipo assim, um balanço mesmo, como se fosse um balanço de uma empresa, de um negócio. Se errou mais, e vinha numerado, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Assim, aí se via, só pelo número já via, dos acertos, 10, dos erros, 20, ó, erramos mais esse mês do que acertamos. Então, e aquilo na praticidade. Bacana, fica aí uma dica. Casamentos que às vezes tem grandes problemas, o casal tem problema de relacionamento, fica a dica de repente poder escrever, né? Tenta no primeiro mês, tenta no segundo, para vocês irem o quê? Quem sabe se acertando, né? Uma terapia não, uma praticidade também, né? E aí que pode funcionar em alguns casamentos, né? Legal. Mas aí dentro da questão dos papéis, esse é o problema hoje. Muitos entendem que quando o homem é o cabeça, é o cara para mandar, o cara não sei o que, a mulher é o pescoço e vai por aí fora, então a mulher é uma subserviente e vai por aí fora. Não, nós precisamos entender que Deus estabeleceu papéis. Então a mulher não é menos, o homem não é mais,
são iguais, só tem papéis diferentes. Deus deu ao homem o papel de liderança na família, deu o papel da provisão também na família. Isso também não impede que a mulher trabalhe, mas a responsabilidade de provisão e do cuidado da família é o papel do homem, segundo as Escrituras. E da mulher é aquela ajudadora, é aquela que está ao lado, é aquela que dá o apoio, é aquela que fortalece, é aquela que inclusive ajuda muito, no caso quando você tem os filhos, do cuidado com os filhos, porque é ela que está mais tempo com os filhos do que o marido, na maioria dos casos, dos casamentos. Então, que ajuda muito nessa questão da educação. Então, é a questão de papéis. E aí vem mais uma vez uma questão muito séria, que isso até é em gestão administrativa de empresas de negócio. Quando papéis se trocam, os resultados não são bons. Quando papéis se trocam, deixa eu usar um termo assim, bem do carioquês forte, dá ruim. Dá ruim. Ou seja, quando o homem deixa de exercer essa liderança e vai largando na mão da mulher, elas vão assumir mesmo, porque alguém tem que liderar. Se ele não lidera, alguém tem que liderar. A casa não pode parecer uma casa sem orientação de nada, ainda mais quando você tem filhos. Então, como é que fica? Quem diz o que é, o que não é, o que pode, o que não pode? Alguém tem que dar a última palavra. Então, se ele não dá, ela vai dar. E essa inversão de valores, isso desestrutura a família e acaba tendo consequências que às vezes pode aparecer de imediato, mas pode aparecer a médio prazo ou a longo prazo. Então é só entendermos que são papéis que precisam ser estabelecidos, que estabelecidos já estão pela palavra e por Deus, que é o Criador, mas que precisam ser respeitados, porque se isso ficar no inverso, se um desses papéis ficarem omissos, o resultado vai ser negativo. E se forem invertidos, o resultado também vai ser negativo. Eu estava vendo um vídeo essa semana, muito engraçado. Tentando mudar um pouco aqui, já estou indo para a próxima pergunta, né? Eu estava vendo um vídeo, aí o vídeo é o seguinte, né? Final de ano e tal, sempre palavras positivas, aquela coisa toda, né? Então o autor do vídeo, depois eu vou até tentar colocar esse vídeo, encaixar aí para você ver também. O autor do vídeo diz: nunca desista, né? E nunca pense que as coisas é muito fácil, né? Não pare. E o vídeo é um lance de futebol, aonde, né, o outro lança a bola e o goleiro sai para pegar a bola quase no meio de campo, né? Só que quando ele vai pegar a bola quica e ele ainda pula ainda com a perna para trás, mas não consegue acertar a bola, cai no chão, né? E o atacante corre sozinho com a bola, tipo, é gol, só eu, já era, né? Já acabou. Só que o goleiro tinha caído lá, ele levantou e voltou. E o cara estava achando tão fácil que ele pegou e descansou. Quando ele chutou para gol, quem aparece na frente da bola? O goleiro. Tirou a bola, né, do gol. Parece, lembrando também a São Silvestre desse ano foi surpreendente. Foi surpreendente na linha de chegada, no último segundo, o camarada deu-lhe um pique, passou. Interessante, eu só não lembro o nome dos corredores, mas o narrador já estava falando da vitória do primeiro, o outro está vindo atrás, numa certa distânciazinha, ele já veio falando, já contando. Quando deu os últimos segundos, ele deu aquele pique, passou e... Bom, por que eu contei essa história? Porque, né, no livro, no e-book, a gente fala, né, que a gente fala sobre a questão, né, sobre quando Jesus fala, né, de tirarmos a trave do nosso olho, né, antes de tirar o cisco do outro, né? E aí eu me lembrei desses casos, porque assim, eu não tenho um goleiro. E
eu não tenho mais força, né, como o corredor da São Silvestre. Então, por quê? Porque eu já estou acostumado. Isso já está enraizado dentro de mim. E aí eu pergunto, quando isso acontece, como tirar a trave do meu olho? É duro. Porque, mais uma vez, pode parecer até um tanto repetitivo, mas a gente precisa de ajuda. Eu vou tentar facilitar aqui, né, a pergunta. Sim. A gente precisa de ajuda, não precisa, pastor? Sozinho quando não você dá. vai para Tiago, a epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, onde está se falando sobre tantos assuntos, depois capítulo 2 também, um deles ele está falando sobre a palavra de Deus, que ela é um espelho. E a gente precisa de espelho, porque você só vai conseguir perceber se o cabelo está penteado ou não, se a sobrancelha está grande demais, de menos, enfim, se tem até o próprio cisco no olho, de repente você pode não estar sentindo, mas você vai perceber se tiver um espelho. Então, começando pela própria palavra de Deus, aos cristãos, principalmente, ela é o espelho para nos ajudar. Então, quando você está lendo, quando você está ouvindo a palavra, ela vai te apontando erros. Segundo, a gente precisa do espelho dos relacionamentos, principalmente no caso de casais. Ninguém melhor do que a esposa para dizer todos os seus defeitos e todas as suas virtudes. Nada melhor do que o marido para poder dizer todos os seus defeitos, todas as suas virtudes. Ninguém melhor, depois de Deus Pai, e você mesmo é a criatura que você escolheu para conviver com ela. Por quê? Porque é a pessoa que está convivendo na intimidade com você. E na relação humana é a intimidade, redundância, tá? Mas a intimidade mais íntima, mais próxima, mais profunda, que é de marido e mulher. Eu costumo dizer que feliz é o casal, não interrompendo o senhor, feliz é o casal que consegue conversar, né, entre eles, falando das suas dificuldades, Sim. sem ser julgado pela sua esposa ou sem ser julgado pelo seu esposo. Isso vale até dizer, não entrando em outro assunto, que isso acabaria sendo outro assunto, muitos casais, para eu não dizer a maioria, e também para não dizer quase todos, não tem intimidade. Não conseguem conversar. Não tem intimidade. Estão casados, numa só carne, segundo o princípio bíblico, dormem na mesma cama, têm suas relações sexuais e etc., mas não tem essa intimidade de alma, onde se possa abrir o coração. Eu sei que todo ser humano, até o casado, cada ser humano tem sua particularidade, sua questão pessoal, que não se é compartilhada com ninguém na vida, porque todo ser é um ser. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de eu ter, como um casado, uma liberdade de poder abrir o coração para aquela com quem eu disse a morte nos separe, e vice-versa. Sem ser julgado. Sem ser julgado, você se sentir livre, você sentir a vontade, você sentir que pode até não te ajudar, mas foi um par de ouvidos que te ouviu e que também não vai acabar de te matar. É um par de ouvidos que vai dizer Vai acabar sendo uma intercessora, pode vou te ajudar. E muitos dos problemas que, deixa eu falar assim, nós, né? Para não ficar a gente pensando que a gente está falando só dos outros, né? Que nós, casais, muitas vezes enfrentamos, eles têm a ver com essa consequência de uma falta de intimidade. Porque às vezes é aquilo que você está sentindo e não tem com quem compartilhar. E aí, sua esposa, seu esposo, talvez seja a melhor pessoa, as melhores pessoas para serem compartilhadas, e não são. E você, às vezes, quando a coisa se explode, já não tem como resolver, ou então você morre naquela situação de não ter esboçado aquilo, não ter colocado para fora aquilo. Então, é uma questão muito séria. Então, por isso que a gente precisa de espelho.
e os relacionamentos principalmente, tá? O casal. Agora, é claro, evidente também, no caso de um cristão, tem um pastor, um líder espiritual, um amigo de verdade, é alguém que pode também te ajudar a enxergar. É muito interessante que Jesus usa o termo de nós conseguimos enxergar o cisco no olho do outro. Olha que a percepção para o outro ela é muito mais perspicaz do que a percepção sobre si mesmo. Tem uma trave no meu, eu não vi. Mas tem um cisquinho no seu olho e eu estou enxergando. Estou enxergando até sem óculos, estou enxergando o cisquinho. Deu para você entender? Então significa que no relacionamento você pode ser espelhado, né? Ser refletido pelo outro que vai ter a maior capacidade de enxergar o cisquinho no teu olho. E você ter a possibilidade também de consciência, né? Poder se autoavaliar. Não estou falando de avaliação destrutiva, mas é você de se autoavaliar. Você precisa ser aquela pessoa, nós precisamos ser aquelas pessoas que de vez em quando fazem um check-up. Sim. Todo final de ano a gente não faz? Não é? Estamos agora no início de 2020, mas todo final de ano não tem aquela coisa, como é que foi meu ano, se eu fiz, se eu deixei de fazer, se eu alcancei, deixei de alcançar. Então na vida a gente tem que de quando em quando dar aquela paradinha e meditação, reflexão, como é que eu estou. Aí a gente consegue se enxergar e não ter o dedo apontado para julgar o outro. Porque nesse texto, quando disser assim, mas continua, é para não continuar. O texto de Mateus 7 me chama muita atenção, porque Jesus fala de duas coisas, que isso tem que estar no equilíbrio. O capítulo começa com não julgar, para não ser julgado, porque como é a medida você também será, aí fala da trave, do cisco. Mas lá no verso 15, Jesus vem dizer assim, que a gente precisa conhecer a árvore a partir do seu fruto. Olha só o equilíbrio. Jesus está dizendo assim, eu preciso ter discernimento de vida na vida, de se saber quem sou e de saber quem são os que dizem que são, que estão ao meu redor. E como é que eu sei disso? Tem nada a ver com dom espiritual, capacitação, nada disso. Fruto, o que aquela pessoa é. E o que a pessoa é vai aparecer mais cedo ou mais tarde por força da natureza. Não precisa de uma força espiritual, não precisa de anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem força extraordinária, não precisa de um talismã, não precisa do gênio da lâmpada, da fada madrinha. Quem é. Então bananeira só dá banana, macieira só dá maçã e ponto final. Essa é a ordem da natureza. Mas eu não tenho a capacidade de fazer isso aqui, ó. Esse meu dedinho aqui, ou o meu dedão, não tem essa capacidade de ficar. Por quê? Porque segundo Tiago, só um tem essa capacidade de fazer isso, que é o juiz. E aí a triste notícia é, o juiz não é você, entendeu? O juiz não sou eu, o juiz não somos nós. E inclusive o juiz, na maioria das vezes, não faz isso. Ele ainda dá a oportunidade sempre aos que estão como réus da história, que somos nós, de nos arrependermos. O juiz não é voltando lá e andando, né? Sim, e o juiz não é aquele que, quando você acaba sendo condenado, ele vai te lembrar assim, ó, eu te disse para não entrar nesse caminho, que esse caminho era o caminho da perdição, mas eu só estou te lembrando que você que entrou no caminho da perdição, tá? Só para te lembrar. Mas eu te avisei antes de você entrar no caminho da perdição. Parece que no fundo o juiz chega a dizer para nós, está lá em Apocalipse também, de que nós é que decidimos nos condenar na vida e na existência. Porque se dependesse dele, ele nos salvaria. Um assunto que criou bastante polêmica, né? Há um tempo atrás, um determinado pastor falou que por Deus ele salvaria todos. E aí entrou as pessoas, como é que o pastor pode falar um negócio desse? Ué, mas o desejo, ou pelo menos a oportunidade é essa, né? Agora, independente da posição teológica, mas dentro dessa posição é isso. Agora a Bíblia você se condena. É porque são aquelas questões bíblicas muito interessantes. O Deus que quer salvar a todos, como diz lá em Timóteo, Deus que tem o desejo de que todos sejam salvos. Mas o próprio texto bíblico diz assim, a fé não é de todos. É simples assim. É a gente que faz complicação, a gente que se teologiza na vida. E Deus diz assim, por que eles se complicam tanto? Ainda mais eu agora, falei tão fácil. Ainda mais agora, né? Já tinha teólogo na internet. Deixa isso para lá. Pastor, bom, vamos lá. Última pergunta desse quadro, a gente termina
termina aqui esse bate-papo sobre esse nosso e-book. Eu volto a dizer, se você quiser, né, adquirir, ele está lá na Amazon.com.br. Bom, essa pergunta aqui, o senhor vai dizer assim: poxa, se foi você que escreveu, então você tem que responder. Não, o senhor vai responder para a gente. Mas foi eu que escrevi. Essa parte aqui foi eu, sei que foi eu, porque a parte 70 vezes 7 foi eu. Então vamos lá. Então, bom, o professor William escreveu, pastor, isso aqui, ó. Mateus 18, né, 21 diz, né? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pergunta de Pedro parece inocente, mas ela é importantíssima no momento em que olhamos para trás e vemos os nossos heróis marcando a história não só positivamente, mas também negativamente. Como perdoar meu cônjuge quando ele não para de vacilar? Ou seja, casei com o herói e o herói se tornou vilão e não quer parar. O cara só vive vacilando. O cara, o cônjuge, né? O homem ou a mulher agora só vive vacilando. O que eu faço com esse bichinho? 70 vezes 7. Ah, Jesus! Olha só, o princípio, esse é um texto que muita gente ficou tentando fazer matemática, tá? Esse texto não pode ser visto, né, entendido, interpretado de maneira matemática. Sim, sim. Como um cálculo, tá? E aí já vi pessoas pregando, dizendo assim: por dia você terá a oportunidade de perdoar a mesma pessoa 490 vezes. Não é isso. Até porque acredito que a mesma pessoa, em 24 horas, só se ela tiver muito possessa de muita coisa para ela conseguir pecar 490 vezes contra você e você perdoá-la. Mas o que Jesus quis mostrar muito forte nesse tema, a pergunta vem com esse princípio e a resposta também, mais ainda, de disposição ilimitada do perdão. Perdão é uma questão que não se calcula, tá? Então, o número 7 no contexto bíblico é de perfeição, é de plenitude, completude, tá? É de alguma coisa não limitada. Então, o que Jesus está dizendo para Pedro, respondendo de uma forma correta, é: você não pode ser uma pessoa limitada ao perdão. E quando se trata da conjugalidade, o perdão normalmente ele acompanha um arrependimento. E o arrependimento automaticamente é de alguém que não mais errará, pelo menos no mesmo erro. Erro a gente sempre vai ter algum. Agora, a pergunta é dura, porque quando se fala de alguém que está errando o mesmo erro, que está fazendo a mesma coisa, aí de duas uma: ou você vai ter que automatizar um perdão do tipo, vou ter que conviver com essa criatura desse jeito, no caso da conjugalidade até que a morte nos separe, ou e aí eu digo infelizmente, porque tem que se colocar essa palavra, infelizmente, de você perdoar, mas de repente ou continuar andando de mãos dadas não seja mais possível. Aí eu diria infelizmente. Claro que aqui teria que abrir um leque para muitas coisas, tá? Porque eu permaneço no princípio bíblico até a morte nos separe. Só rapidamente, uma história de um casal que o pastor fez o casamento e tal, e o cidadão, depois com aquela coisa de compatibilidade de gênero, foi à casa do pastor, foi até na casa do pastor, não esperou nem gabinete, foi à casa do pastor e da esposa, e pastor, a gente vai separar, não quer saber e tal. E o pastor disse: você tem certeza? Não tenho. Estou de certeza? Tenho. Tá bom, então deixa eu fazer uma oração por vocês. Aí botou os dois de joelho, e aí, quem é que está tomando a iniciativa de separar? Era o cara, né? Eu quero. E aí o pastor começou a orar: Senhor, agora é a hora, pode preparar e pode levar.
né? Se preparar e levar, na linguagem do crente, é morte, cantar para subir. E aí o sujeito fica, peraí, pastor, ele estava, não, é porque naquele dia que eu fiz o casamento de vocês, eu disse que a separação era só pela morte, até que a morte separa. Então, já que você quer separar, então, e é você que está tomando a iniciativa, então eu estou pedindo Deus para já te, né, deixar lá viúva e tal, porque aí a separação vai acontecer. Aí na mesma hora se abraçaram, né, e aí disseram, não, pastor, esquece o divórcio, esquece a separação, etc e tal, só para lembrar um pouco. Mas enfim, eu sei que a questão de separação, eu sei que a questão de um divórcio é uma coisa que a gente não tem como deixar de falar ou de tratar a respeito disso. Mas deixa eu dar um exemplo fora do casamento só para entender. Você é uma pessoa que está lidando com dinheiro, é o caixa, a pessoa que pediu para guardar e etc e tal. E você automaticamente mostrou que é uma pessoa que tem fraqueza nisso. Você lesa, né, rouba, ou perde, ou enfim. Eu te perdoo, você, eu errei, e etc, etc, não vai acontecer mais, etc e tal. Perdão acontece, mas eu preciso entender que você é uma pessoa que é incapaz de lidar com aquele negócio, que é a questão do dinheiro. Então o perdão acontece, mas a confiabilidade em relação àquele aspecto, nesse caso que eu estou dando exemplo das finanças, você não é uma pessoa mais confiável. Então esse é um problema, que a princípio é tentar fazer de tudo para que esse vacilão constante possa se retroceder, esse vacilão constante possa, né, estar de pé, ou se a última instância for essa, infelizmente. Acho que essa aí é a nossa saída, ok? Vamos lá, não, outra foi. Ok? Então, é isso aí. Pastor, obrigado mais uma vez. Obrigado, não, senão não volta. Gente, nós conversamos sobre ser santo não é não pecar mais, mas é se arrepender. Eu estive, né, recebendo aqui no gabinete do pastor Alessandro. Vem cá, pastor Alessandro, né, aparecer aqui, a gente já vai gravar um Ele é que mais vai falar nas próximas gravações. Nas próximas gravações. O pastor Alessandro vai orar pela gente. Isso, vai ter que abaixar um pouquinho aí, pastor. Tá novo ainda. Está aqui no gabinete do pastor Alessandro, na Igreja Batista Nova Filadélfia do Grande Rio. E ele nos recebeu, abriu as portas, né, aqui para a gente estar gravando esse vídeo. E é um prazer. Obrigado pelo carinho, né, por nos receber aqui, por receber o projeto Casais Saudáveis. E eu espero que, né, esse bate-papo tenha abençoado muito sua vida. O pastor Alessandro esteve atrás das câmeras até agora apareceu. Ele orou, vai orar agora pela gente, pela sua vida, você que está aí do outro lado, né, para que Deus abençoe. E espero que nós vamos ter um outro debatezinho aí, onde o pastor Alessandro vai estar participando firmemente. E como o pastor Adriano falou, é ele quem vai falar. Vai falar. Tem espírito de oração. Amém, pastor? Ora. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, ó Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela noite, e esse momento tão especial, ó Pai, a qual teus filhos trataram de assuntos pertinentes, importantes, sobre o casamento, sobre o matrimônio, e como é importante, Pai, falarmos sobre esse assunto, onde a maior dificuldade do homem e da mulher é dentro de casa, no lar. Poder, Senhor, ter o fruto do Espírito e demonstrar esses frutos dentro de casa, onde o Senhor mede a cada um, ó Pai, como verdadeiros adoradores. E eu quero parabenizar, Pai, os teus servos que aqui estão e trouxeram conteúdos para aqueles que vão estar assistindo esses vídeos. E que todo conhecimento que aqui foi colocado, que aqueles que assim ouvirem possam colocar em prática.
porque casamento é bênção, casamento é muito bom, Pai. Foi o Senhor que estabeleceu, e o Senhor viu que não era bom que o homem ficasse só, e o Senhor colocou ao lado uma adjuntora, auxiliadora, para poder, Pai, estar servindo também. Muito obrigado por esta manhã, Pai. Muito obrigado por tudo que foi colocado aqui sobre o vídeo que foi feito. Nós pedimos a Tua graça, nós pedimos a Tua bênção, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém. Graça e paz, gente. Até a próxima. Amém. Abençoe a todos. Valeu.